Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é um tema que está em alta, que é a Copa do Mundo. Então vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo no YouTube. Como que a gente pode produzir conteúdo sem violar as regras, sem violar a propriedade intelectual, os direitos autorais da FIFA, que é quem detém todos esses nomes. A Copa do Mundo já está para começar. Copa do Mundo 2022 aí já está batendo na porta, começa agora em novembro. E o que você tem que tomar cuidado ou ficar atento na hora de produzir conteúdo? É que todos os elementos, nome, marca, você não pode ficar utilizando achando que são seus ou que são livres para utilizar. Então existem algumas regras, alguns nomes que você tem que tomar cuidado em utilizar. Por exemplo, os elementos da FIFA, né, que são os elementos protegidos, que são as marcas Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, Copa do Mundo FIFA somente, ou só FIFA, ou Copa do Mundo 2022. Toda a parte visual, que é emblema, slogan, pôster oficial, imagem do troféu, as marcas relacionadas ali, você tem que tomar cuidado na hora de utilizar para produzir conteúdo. Por quê? Porque esses são conteúdo, marcas que foram registradas, tem finalidade comercial. Então você não pode simplesmente usar e ganhar dinheiro com elas corre sempre o risco ali de você ter problema com a FIFA, ter algum tipo de bloqueio, alguma coisa assim, por serem marcas registradas. Então vale o cuidado. O mesmo vale também para as marcas da CBF, que tem ali a parte de seleção brasileira, toda a parte de camisa, símbolos, o brasão e tudo mais. Requer cuidados na hora de utilizar esses elementos. A lista, sim, é enorme de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Porém, tem como você contornar isso se você for produzir conteúdo para a Copa do Mundo. Pensando, assim, em como você pode fazer conteúdo no YouTube ou em outros canais para a Copa do Mundo 2022 sem ter problema com a FIFA, com o CBF, com marca registrada. Existe uma forma e para isso você precisa utilizar a sua criatividade. Então, assim, ponha a cabeça para funcionar aí, use a criatividade para você poder fazer conteúdo aí para a Copa. Ok? E qual que seria a primeira dica? Que você consegue utilizando bem aí sua criatividade, utilizando todas as seleções. É trabalhar a parte de cores. Você pode trabalhar, por exemplo, as cores nas thumbnails, né? Pegar as cores relacionadas às bandeiras, toda a parte visual, campo, grama, a parte de apito, a cor do troféu. Então você consegue trabalhar isso, montar coisas para as redes sociais, materiais promocionais para você divulgar sem ferir nenhuma marca. Por quê? As cores são livres para você utilizar, não tem restrição. Outro ponto é você pegar e trabalhar os elementos relacionados a futebol e relacionados a cada país que está participando. O que seriam esses elementos? Você pode utilizar à vontade bolas, campos, gramados, o gol, apito, algum animal relacionado a um determinado país ou um elemento relacionado que seja típico daquele país, fotos, ícones. Então você consegue trabalhar todos esses elementos dentro do seu conteúdo. Dá para trabalhar de forma bem legal tudo isso apenas utilizando elementos. Você consegue montar, por exemplo, capa de canal, thumbnail só com esses itens. Outro ponto importante que você consegue trabalhar bem, e aí você tem que conhecer cada país que está relacionado ali, que está participando da Copa do Mundo, é aquilo que eu acabei de falar. Você pode utilizar os elementos para decorar seu site. Digamos, decorar a sua thumbnail, capa de canal, utilizar nas redes sociais, dentro do seu perfil. Então, assim, dá para usar bem a criatividade, ok? Associar, por exemplo, um prato típico de um país relacionado à Copa do Mundo ali, você consegue. E outro ponto interessante é que você consegue abusar dos termos, das gírias do futebol, futebolês ali que a turma fala, driblar, torcer, marcar gol, carrinho e tudo mais, são as palavras-chave relacionadas ao futebol. Isso aí você usa e abusa nas suas campanhas, no seu conteúdo, e dá para fazer, assim, muito conteúdo relacionado a isso sem sequer precisar utilizar o nome da FIFA ou Copa do Mundo 2022, os elementos oficiais dele. Você consegue trabalhar bem isso. E uma dica legal é você pegar as curiosidades de cada país, curiosidades das seleções antigas, nome de jogadores, fazer ali um quiz, trabalhar curiosidade em cima de cada elemento desse, aí pegar toda a história da Copa e relacionar com o conteúdo atual. Isso funciona muito bem, é uma excelente estratégia para você produzir ainda mais conteúdo e aproveitar totalmente o hype agora da Copa do Mundo de 2022. Então assim, cuidado na utilização de marcas de terceiros. Vou utilizar o logo da FIFA, a marca da FIFA,
sem autorização, ou provavelmente muita gente vai utilizar, mas lembre-se, sempre corre o risco de você tomar um bloqueio, ter algum problema com relação ao uso sem autorização. Inclusive, isso está nas diretrizes lá do YouTube, que o YouTube não vai responder ou não vai te processar por você estar utilizando a marca da FIFA, mas a FIFA pode entrar com alguma requisição. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, cuidado na hora de utilizar marcas de terceiros, marcas de outras pessoas, e dá para você sim trabalhar sem utilizar, ok? Qualquer dúvida sobre conteúdo, YouTube, marketing digital, comenta aí pra gente e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!